A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cursos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Que privilégio, pode sentar, é estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. O tema que foi proposto para mim é: Deus muda a história de uma genealogia corrompida. Nossa, quando eu li esse tema aqui, eu falei, meu Deus, esse tema, ele é um tema muito profundo. E que, num tempo pequeno, é difícil você abordar ele. Mas o Senhor vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Cada um de nós temos uma história de vida. Cada um de nós temos uma história que é registrada na nossa vida e, através dos nossos antepassados, nós trazemos na nossa vida, herdamos, deles, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, herdamos algumas características físicas, psicológicas e também espiritual. Não tem como negar isso. Uma vez eu falava com uma pessoa, e essa pessoa era da área da saúde. E a gente falava sobre os problemas familiares, das pessoas, de alguém, da família daquela pessoa. E aí ele disse assim, não tem como fugir, porque quando você tem na sua família alguém com alguma enfermidade, provavelmente você terá grande possibilidade de desenvolver isso. Isso é genético, está lá no DNA, não tem como fugir disso. Mas você pode se precaver, para não ter. E eu virei para a pessoa e disse assim, interessante isso que você está falando. Você acredita nisso? Acredito. Falei, pois é. A questão espiritual também. Não é só física, mas a espiritual também. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas histórias são faladas, na Bíblia, através de pessoas, que tiveram a história da família repetida. Você lembra de alguma? Lembra de alguém? Hein? Quem enganou o pai? Quem enganou o pai? Jacó. E depois, lá na frente, houve problemas também entre os filhos dele.
Então, se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que várias situações dentro da palavra de Deus traz uma maldição, traz uma consequência de uma ação dos nossos antepassados. Por isso que eu falei que isso é um assunto delicado para se tratar com muito tempo. Mas eu não quero falar sobre maldição, nada disso. Eu quero falar o tema que foi dado. Só estou falando isso para você entender. O tema é que Deus muda a história de uma genealogia corrompida, certo? É um milagre de Deus, como nós ouvimos aqui. Mas para falar do milagre, tem que falar do problema. E nós vamos relembrar que, após a conquista de Jericó, Josué conquistou ali Jericó. E um dos homens de Josué, ele se envolveu com uma mulher chamada Raabe. Essa mulher, ela era uma prostituta. Só que essa mulher, ela ajudou os homens de Josué. Ela ajudou. E isso foi colocado como crédito para ela. Ela era uma prostituta. Mas quando ela agiu de uma maneira favorável para os homens de Josué, isso foi lhe dado como crédito. E ela então foi livre, ela e a sua casa foi livre da morte, porque ela ajudou os filhos de Deus. E não somente isso, ela se casa com um dos homens de Josué. Quem ela era? Uma prostituta. Uma mulher corrompida pelo pecado. E aí, ela casa-se com ele e dá à luz a quem? Vamos ver se vocês lêem a Bíblia aí. Quem nasceu da união desse homem com Boaz, né? Nasceu Boaz. Esse Boaz foi o bisavô de Davi. Olha só, uma prostituta, uma genealogia corrompida, mas aí, através, né, da ação da fé, ela muda. E aí ela vem trazer quem? Ela vem trazer Boaz, o bisavô de Davi. De onde vem a genealogia de Jesus, a linhagem de Jesus. E Boaz, ele casa com quem? Com Ruth, né? E a palavra fala que dentro dessa história, que Ruth, ela era uma mulher que também era viúva. Ela ficou viúva, a sogra ficou viúva, a outra cunhada ficou viúva, mas Ruth, ela podia voltar para a família dela. Mas ela não quis, ela falou com a sogra: eu vou ficar com você. O seu Deus será o meu Deus. E aonde você for, eu vou. Ela tomou uma decisão de mudar a história de vida dela. Ela mudou a história com essa decisão. E aí, então, Ruth, ela casa com Boaz. Só que o que a palavra diz? Que Boaz foi o resgatador, né, de Ruth. Boaz estava ali simbolizando Cristo, aquele que nos resgataria da maldição de Satanás. Ela foi alcançada, ela foi resgatada por Boaz, assim como Jesus veio para nos resgatar
do poder e do domínio da morte. Aqui nós vemos que essa genealogia, ela começou a ser mudada através da atitude das pessoas. E através da atitude, eu não vou ler, mas eu quero que você leia na sua casa, João capítulo 3, do versículo 13 ao 17, aonde fala sobre Jesus. Jesus Cristo, ele veio com a missão de resgatar o homem do pecado. Jesus veio com a missão de nos colocar de novo em conexão com Deus. E é através desse Cristo é que nós quebramos esta maldição da nossa família. É através do sangue de Jesus. Mas a palavra nos fala... dá tempo para ler, pastor? Acho que dá, né? Eu vou ler. Eu tenho até que horário? Que hora termina o culto? 9h30. Tá bom. Vamos ler, então, João 3, do 13 ao 17. Amém? Pode ler. 1, 2, 3, já! Glória a Deus. Pode continuar. Glória a Deus. Jesus, ele veio com a missão de nos aproximar de Deus. Nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. E Jesus, ele é o caminho, ele é o canal que nos une a Deus. A palavra diz que quando Adão e Eva pecou, eles foram condenados à morte. Separados de Deus, condenados à morte e o sofrimento. Agora, veja bem, quando Adão e Eva pecou, 3 áreas na vida deles foram prejudicadas. A área física, porque passaram a ficar doente e ter dor. E morrer também fisicamente, porque não era para morrer, mas agora morre. A área emocional, porque eles não tinham medo, não tinham vergonha. Agora, depois do pecado, sente medo, sente vergonha. Ou seja, a parte emocional foi afetada. E a parte espiritual foram separados de Deus. Quando Adão e Eva pecou, essas 3 áreas foram comprometidas. Mas a palavra de Deus nos fala aqui que Jesus Cristo veio com a missão. E quando Jesus vem e você o aceita pela fé, essas áreas são restauradas na sua vida. Amém? Amém. Principalmente a espiritual. Porque doente você ainda fica. Morrer você ainda morre. Certo? Mas, depois não, mas vai passar pela morte, né? Porque pecou. Agora, a parte que quando você aceita Jesus e instantaneamente você é restaurado, por isso ele falou para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque é a parte espiritual. A parte espiritual é assim, ela é restaurada imediatamente no momento em que você decide mudar de rumo, mudar a sua história. Jesus tem esse poder, Jesus faz isso. E sabe, eu não entendo muito, mas às vezes eu via meu esposo fazer alguma coisa assim na área de jardinagem, de mexer com terra, com planta e tal. E tem um texto que
Eu pensei que havia marcado ele aqui para dar para vocês ler, mas não marquei. Que fala sobre que nós fomos enxertados. Enxertados em Jesus. O enxerto é uma técnica antiga que as pessoas usavam para melhorar, né, aquela planta, a genética daquela planta. Então, o que eles faziam? Eles pegavam a planta e juntavam com a outra, para que dali para frente desse um outro perfil, uma outra qualidade melhor daquela planta. Nós fomos enxertados em Cristo. Amém? Fomos enxertados em Cristo. E a partir do momento que você é enxertado em Cristo, dali para frente o sabor da sua vida começa a ser diferente. Amém? Eu me recordo de que quando eu era solteira, eu falava muito de Jesus para as pessoas. E eu levei um rapaz para a sede, lá na sede Olavo Bilac. E naquela época, imagina, né? Há mais de 40 anos, como que era o Santa Teresa e o transporte, né? Até chegar lá na cidade. Era 2 horas e pouco só de ônibus, né? E esse rapaz, ele era um rapaz que ele era muito temido ali no Teresa, porque ele era um cara, né, da bandidagem e tal, e o pessoal tinha muito medo dele. Ele levou uns tiros, quase morreu, e eu falei de Jesus para ele. E eu falei, eu quero te levar para a igreja, você tem que ir para a igreja. E ele foi para a igreja. E eu levava ele, né, para a igreja. E, irmãos, presta atenção nisso que eu vou falar. É tão interessante que, às vezes, eu estava sentada, tinha lugar para me sentar, então eu sentava. E ele ficava de pé, porque os ônibus eram cheios. E aí, ele fazia assim. Quando ele via facilidade para roubar, ele fazia assim com a mão. Ia chegando perto da pessoa. Aí ele olhava para mim, baixava a mão de novo. E isso foi muitas vezes. Ele estava lutando contra a carne. Porque ele tinha sido enxertado em Jesus. Então o processo ainda estava acontecendo. Então, se você roubava, não vai roubar mais. Se você mentia, não vai mentir mais. Se você adulterava, não vai adulterar mais. Se você pratica fornicação, não vai praticar mais. Porque você foi enxertado em Jesus. Mas, portanto, tem o processo. E não é de uma hora para outra. Que nem no meu tempo. Quem é do meu tempo que assistia Dini é um Gênio? Né? Não é igual Dini é um Gênio, que piscava assim e tudo acontecia. Não. Né? Tem um processo. Então, nós fomos enxertados em Jesus. Se você foi enxertado em Jesus, o que vai acontecer daqui para frente vai ser diferente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Os pecados que dominavam você não vão dominar mais. Porque você está enxertado em Jesus. E daqui para frente vai ser diferente. Amém? Por quê? Porque é isso que Cristo fez por nós. Fomos enxertados. Então, aquela mulher que era uma prostituta, olha só, a genealogia de Jesus vem lá de trás assim. Ah, porque o meu avô, porque o meu bisavô, porque não sei o quê. Mas você pode mudar a história. Você pode mudar a história. Você pode mudar. Não é porque aquela pessoa foi mal, você também vai ser. Você pode mudar. E Jesus te garante uma nova história. Mas,
O que é que você precisa deixar quebrar este domínio sobre a tua vida? Raabe precisava quebrar o domínio da prostituição. Eu, quando não tinha Cristo, eu tinha uma habilidade para mentira. Uma habilidade para mentira. Até hoje, eu tento consertar a mentira e as pessoas não acreditam. É verdade, eu tenho uma situação que aconteceu comigo, que depois que eu me converti, eu fui falar para um cunhado meu, eu falei para ele, ó, o seguinte, sabe aquela história lá, tal, assim, assim? Não é verdade, aquela história é mentira. Mas não adianta, eles acreditam. Porque eu fingia tão bem, né, que, sabe aquela pessoa que você está certo e ele está errado? Não, aqui não tem ninguém assim. E ele quase convence você que quem está errado é você? Você conhece alguém assim? Aqui não tem ninguém assim, mas talvez você conheça alguém assim. Ele está errado, você está certo, mas ele tem uma habilidade, uma persuasão tão grande, que ele termina fazendo você acreditar na mentira dele. E deixando de acreditar na sua verdade. Que são pessoas habilidosas. E eu tinha essa habilidade, eu tinha essa facilidade, né, para mentir. E não precisava muita coisa, não. Eu tinha prazer de mentir, eu gostava de mentir. O que era isso? Está lá no DNA. Algum dos meus antepassados tinha essa fraqueza espiritual. E não tem como fugir, só o sangue de Jesus para nos livrar disso. E então, eu me converti, e a primeira coisa que eu comecei a fazer dentro deste processo foi consertar as coisas. Eu, naquela época, não tinha Zap, então eu escrevia carta. Lá para alguém, lá não sei de onde, que eu menti, que eu levei numa situação, eu escrevia a carta. Olha, aquela situação que aconteceu não foi verdade, aquela pessoa estava certa, eu que estava errada, eu que menti, e eu estou fazendo isso porque hoje eu conheço Jesus. Porque eu fui enxertada nele. E a partir do enxerto, dali para frente, é outro sabor, é outra vida. Então, eu comecei a consertar as coisas. Certo? Comecei a confessar os meus pecados. Por que é necessário confessar os pecados? Porque aquilo que não te custa nada, não vale nada. Por quê? Olha bem, tem pessoas que ela fala assim, eu falei com você, pastora Sandra, falei, errei, pequei, agi errado, me perdoa, abraço ela, oro, choro, sabe? É bom, é muito bom. Jesus perdoa. Só que eu falei dela para os outros, eu sujei ela para os outros. Então, para isso valer mesmo, eu tenho que pagar um preço. Entendeu? Eu não tenho mais marido, mas quando eu tinha um marido, às vezes ele falava alguma grosseria para mim assim, quando ele fazia isso no meio dos outros, perto de alguém, eu não respondia não, né? Ficava quieto. Não, bem, chegar em casa a gente conversa. Aí, chegava em casa, sabe como é que é, né? Jovem, né? Ele me procurava. Eu falei, nada disso, pode parar com isso. Você lembra o que você fez para mim lá no meio dos outros? Você lembra que você foi mal educado comigo? Você foi educado com a irmã fulana, com a irmã Bertana, mas comigo você falou grosseiro comigo? Agora você vem me procurar, nada disso. Ah, então me perdoa. Não, não te perdoo não. Eu perdoo se você pagar pelo que você fez. Como? Pedindo desculpa para mim perto das pessoas que você me ofendeu. Aí você olha para mim e fala, meu Deus, que é isso? Isso está fora da palavra. A Bíblia diz que aquilo que não te custa nada,
Não vale nada. Tem que te custar alguma coisa. Tem que te custar alguma coisa. Quem rouba, quem mata, não tem que pagar? Então, você não matou nem roubou. Mas você feriu. E se você feriu e sujou a imagem dessa pessoa, você tem que fazer isso de uma maneira que vá limpar a sua barra, como diz o ditado. Agora, presta bem atenção, a palavra diz que Jesus, ele é a possibilidade da nossa nova história. Você precisa mudar tua história. Eu tenho filhos e quando eu errava, às vezes, com os meus filhos, eu pedia desculpa para eles, eu pedia perdão. Se eu fazia isso no meio dos outros, eu ia perto das pessoas. Eu sempre fui assim, lá na igreja, por várias vezes, eu fui pedir perdão para alguém, para um grupo. Né? Uma vez tinha uns meninos lá na porta, lá, e eles estavam ajudando alguém, e eu não sabia, estou lá na frente, pregando, e eles falando e gesticulando lá, e aquilo me irritou, me incomodou, porque eu sou humana, sou gente, que nem você. Falei, vocês aí atrás, por favor, vocês estão me atrapalhando, vocês estão falando muito alto, não sei o quê. Sabe, assim, aquela coisa que você... E aí, depois que terminou tudo, eles vieram para mim, e falaram para mim, pastora, nos desculpe, mas é que a gente estava com um problema com a pessoa lá que estava lá assim, tal, e sabe, assim, tipo assim, a pessoa estava querendo entrar dentro da igreja para pegar o outro, bater no outro, e a gente estava remediando a situação ali e tal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, que dia... Tá bom, desculpa, me perdoa, eu não devia ter feito isso. Qual o culto que vocês vão estar, todos vocês? Não sei não, vem no próximo culto, tal culto que eu quero que você esteja. Eles vieram. E eu, de púlpito, eu pedi perdão para eles. Então, a nossa história, ela tem que ser mudada. Mas a decisão é sua em mudar. Você precisa mudar. Deus, ele transforma a história de uma genealogia corrompida. Ele pode mudar a história da tua vida. Ele pode mudar a história das pessoas da sua família. Qual é o pecado, qual é o domínio que você tem que colocar diante do Senhor hoje? Prostituição, impureza, orgulho, mentira, roubo, sensualidade, julgamento, inveja, o esposo também. E ela teve um problema com o marido. E o marido pegou, e ela na discussão falou, se você quiser ir embora, vai. Aí, sabe como é que é, né? O diabo tenta, né? E ele foi lá, arrumou a mala, e ela chamava Maria. E ela disse isso para mim. Ele estava com a mala na porta, e ele olhou para trás e disse, Maria, se você pedir para mim ficar, eu vou ficar. A gente vai conversar e vamos se acertar. Mas, se você não falar isso para mim ficar, e eu passar dessa porta, nunca mais eu volto. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou, o orgulho. Eu queria que ele ficasse. Eu queria, sabe fazer o quê? Eu queria agarrar no pescoço dele, abraçar, beijar ele e falar para ele, fica, meu amado, eu preciso de você. Só que, ela falou para mim, o orgulho falou mais alto. E eu falei para ele, eu não sei bem falar esse ditado que os antigos falavam aqui, não sei o que lá, serventia, tal, alguma coisa assim. A porta da casa, da rua, é a serventia. Isso aí. É tão ruim que eu não sei nem falar. O que ele fez? Ele pegou a mala e ele saiu e ele foi embora. Passou alguns meses,
Ele encontrou uma pessoa, uma mulher que nunca tinha casado, tinha o sonho de casar, uma excelente mulher. Casou com ele. Fez ele feliz até ele morrer. E ela, a Maria, falava para mim, adquiriu um câncer depois disso, ela dizia para mim, se eu soubesse que o meu orgulho ia trazer esse estrago, eu não tinha sido orgulhosa. Então, talvez você aí está falando assim, não, mas eu não adultero, eu não prostituo, eu não roubo, eu não minto, mas às vezes, em alguma situação, existe que você precisa colocar diante de Deus. E essa é a sua oportunidade. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu não sei se o pessoal do louvor pode cantar uma canção para me orar pelas pessoas. Eu não sei que canção vocês podem cantar nesse momento, mas eu queria pedir que aí onde você está, se você tem alguma coisa que você quer quebrar essa maldição, eu não vou usar essa palavra maldição, mas esse domínio do pecado sobre você não quer sobre a sua vida, você não quer sobre a sua família, sobre as gerações futuras. Enquanto nós estivermos aqui, eles estiverem cantando, eu vou estar orando por você. E eu vou pedir que você levante a sua mão direita, se você quer e se você precisa quebrar algo aí na sua vida. Eu quero que você levante a tua mão, porque o Senhor, Ele vai visitar você. Eu não sei o que é que você precisa quebrar, eu não sei o que é que você precisa colocar diante do Senhor. Mas eu quero neste momento, que aí onde você está, você levante a tua mão. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão bem alto. Não precisa ter vergonha, não. Levanta a mão alto mesmo. Porque Jesus não se envergonhou de levantar as duas mãos na cruz do Calvário por você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós somos humanos, somos falhos. Senhor, às vezes temos atitudes, situações em nós de pecado, pecados de atitude, de pensamento, de palavras. Senhor, e hoje, quando o tema é que Tu és um Deus que muda uma história corrompida, uma genealogia corrompida, eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a vida de cada pessoa diante de Ti. Deus, existem situações na vida dessa pessoa que de certa maneira é uma influência do passado, mas que essas pessoas possam ser hoje enxertadas em Jesus, nessa área que ela necessita e ela precisa. Oriandalama, xeriandalama, riandere cantaralabachúria. A mão do Senhor, ela está segurando na tua mão. A mão do Senhor está segurando na tua mão e está dizendo a você: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Porque eu sou um Deus que posso mudar a história da tua vida, da sua geração futura. O Senhor está segurando na tua mão, porque Ele é fiel, Ele é justo. E hoje o Senhor está dizendo: não haverá poder do inimigo na área espiritual, na área sexual, na área social, na área física sobre a tua vida, de algo que vem do seu passado. Mas hoje, em nome de Jesus, receba o toque do Senhor e que o sangue do Cordeiro seja aspergido sobre ti, em nome de Jesus.
Nesta noite, receba cura e restauração. Porque o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?